A barriga tá doendo. Tem dia que o negócio é meio. Aquele que trouxe a sua Bíblia, eu vou ler uma passagem em Provérbios, mas não é aqui que eu vou ministrar, tá? Provérbios 19, 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Amém? Aqui eu intitulei como o bom conselho. E como foi difícil trazer a palavra hoje. Que o Senhor possa falar com alguém essa noite. Ele falou comigo, porque todos nós precisamos de bons conselhos. Porém, nem todos ouvem e colocam em prática. Muitos preferem ouvir e colocar em prática os maus conselhos. Aqui eu vou falar um pouquinho da história de um homem muito conhecido. Vou só pincelar para entrar no texto que eu vou estar lendo. Aqui todos nós conhecemos, todos nós ouvimos falar e conhecemos a história de Moisés. Moisés é uma criança que nasceu debaixo de uma lei onde dizia que todos os meninos deveriam ser mortos ali, os filhos dos hebreus, porque grande era a população dos hebreus na terra do Egito. Então, nasce uma criança. E aquela criança, já com 3 meses de idade aproximadamente, sua mãe já não consegue mais escondê-la. É uma criança forte, é uma criança bonita, e ela já não pode mais esconder aquela criança. Então, essa mãe, com muita dor no coração, mas sem conhecer os planos de Deus, ela decide então pegar o seu pequeno, pegar o cesto, betumar por dentro e por fora. Então ela toma a decisão de colocá-lo no rio. Dá só um pouquinho de retorno para mim aqui. Então aquela mulher coloca aquela criança no rio, e aquela criança tinha uma irmã mais velha, Miriam. E aquela criança indo no rio, descendo ali as águas. Do outro lado do rio havia algumas mulheres, dentre elas a filha de Faraó. Estavam ali a se banhar, pois era de costume banhar-se nos rios. E aquela criança descendo naquele cesto, sua irmã acompanhando pelo leito do rio. Aquelas mulheres observam que tinha um cesto dentro do rio. Então a filha de Faraó pede às suas servas: pegue aquele cesto. E quando elas trazem e abrem o cesto, elas veem uma criança lá dentro. A criança pequena, quando ela olha, ela fala: eis que é filho dos hebreus. Essa criança é filho dos hebreus. E prontamente aquela criança, a irmã de Moisés, que ainda não tinha esse nome ainda, ela se prontifica e vai até a mulher e diz: queres que eu traga uma ama de leite para esta criança? E a mulher fala: vai, busque uma ama. E ela vai e traz a própria mãe da criança, sem que aquela mulher soubesse. E aquela mulher fala: leve essa criança contigo, cria-o, e eu te pagarei um salário para isso. Deus, ele tem plano na vida das pessoas, nas nossas vidas, que não compreendemos, que não entendemos. Aquela mulher que, com medo de perder o seu filho, dele ser morto, coloca ele no rio, onde é direcionado a uma pessoa de grande poder naquele lugar. Porém, a filha de Faraó, a Bíblia relata que ela não tinha filhos. E bem provavelmente isso também era plano de Deus, não abrir a madre para aquela mulher. Porque uma mulher que não tem filho e que ela sente o desejo de ter um filho, quando ela vê uma criança, ela tem compaixão. O íntimo dela geme de compaixão por um pequeno inocente. Então ela decide criar aquele filho com aquela criança, mesmo sendo dos hebreus, debaixo de uma lei de morte, ela decide criá-lo como filho dela. E a mãe de Moisés leva e cria a criança. E quando a criança já desmamada, ela vem e entrega a filha de Faraó, que nomeia pelo nome de Moisés, que diz: da água eu tirei. Porque a mãe da criança não poderia dar nome, porque agora não era mais considerado seu filho, mas filho da filha de Faraó. E todos nós conhecemos a jornada de Moisés, uma jornada longa, uma peregrinação muito longa. E Moisés cresce ali no meio
criado ali e conhece tudo. Só que quando pequeno, ainda para desmamar, ele estava com a sua família de hebreus. Então, mesmo criança, a semente foi plantada em seu coração, porque foi contada a história do Deus vivo para ele. Isso eu tenho certeza, porque uma mãe jamais deixaria de contar tal história para um filho, mesmo que pequeno, porque nós falamos com uma criança no nosso ventre, que dirá com uma criança em nossos braços. Passa-se os anos e Moisés, com cerca de seus 40 anos, ele decide descer para ver os hebreus e vê ali que havia um egípcio espancando brutalmente um dos seus irmãos, um dos seus conterrâneos hebreus. Então ele olha para um lado, olha para o outro e decide defender aquele homem e mata um egípcio. No outro dia, ele passa e vê 2 hebreus brigando e ele vai lá repreendê-los porque eles estavam brigando. Irmão, vocês são irmãos, por que estão fazendo mal um para o outro? E um daqueles homens vira para ele e diz: quem é você? Quem te constituiu o nosso patrão aqui? Por acaso vai me matar igual matou o egípcio? Aí Moisés entende que ele havia sido descoberto, que alguém havia visto o que ele cometeu, um crime. Então ele estaria jurado de morte. Então ele decide fugir do Egito. E ele vai para a terra de Midian. Na terra de Midian havia um sacerdote chamado Reuel, Jetro, que vinha se tornar sogro de Moisés. Moisés ele se casa com Zípora, filha de Reuel, Jetro, e passa ali cerca de 40 anos na terra dos Medianitas. Terra de Midian são descendentes de Abraão com Quetura. Um dos filhos de Quetura com Abraão foi Midian, que deu ao nome à terra de Midian, e dali se tornou o povo dos Medianitas. Então, Reuel, Jetro, fazia parte dessa descendência que também via de Abraão, e que, segundo os estudiosos, muito provavelmente ele também fazia parte da descendência de Ismael, porque ali havia muita mistura de alguns povos que eram descendentes de Abraão, da vida de Ismael. Jetro era um sacerdote, um homem sábio, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que não servia a Deus ali diretamente como os hebreus, mas ele conhecia tudo que Deus tinha feito para o povo dele. Então aquele homem não servia a deuses estranhos, mas ele queria estar na presença de Deus. E quando Moisés chega naquela terra e defende suas filhas de alguns homens que estavam lhe perturbando, e ele entra para a casa de Jetro, se casa com sua filha, ele vive ali cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos depois, ele estaria apacentando as ovelhas de seu sogro. 40 anos depois significa então que Moisés está com cerca de 80 anos. Para entendermos que há tempo para tudo e nunca é tarde demais. Então Moisés, com cerca de 40 anos, ele apacentando as ovelhas de seu sogro, ele vê uma sarça pegando fogo e se assusta. E ele vai até a sarça para observar o que está acontecendo, quando ele ouve uma voz. A voz de Deus falando com ele: Moisés, Moisés. E ele fala: eis-me aqui. E quando ele tenta se aproximar, Deus o repreende e fala: não, tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é santo. Então Moisés tira a sandália, ele sobe aquele monte, ele vê a sarça, Deus fala com ele. E Deus o chama para libertar o povo que já estava em escravidão há mais de 400 anos. E Deus fala para Moisés que ele ouviu o clamor do povo, ele ouviu o gemido do povo, ele viu o que os egípcios estavam fazendo com o povo. Então ele decidiu libertá-los. E ele decidiu nomear Moisés o grande libertador. Porém Moisés ele se nega. Ele fala: quem sou eu? Eu não posso fazer isso. E, no fundo, Moisés tinha medo, porque ele sabia que existia um crime lá atrás e que ele poderia ser morto. Só que Deus fala para ele: todos aqueles que te perseguiam estão mortos. Então Moisés continua se negando, até que Deus se irrita com Moisés, porque Moisés falava que ele não estava preparado para aquilo. Porque ele não sabia falar, porque ele não sabia se expressar como ele deveria fazer, que as pessoas não iam acreditar nele. Isso é bem como nós somos. Muitas vezes Deus requer de nós, ou há alguém que requer alguma coisa da gente para fazermos, e nós temos medo. Temos muito medo de não conseguir dar conta, de não conseguir fazer, de passar vergonha. A gente tem medo. Moisés teve medo. Moisés não era diferente de mim e de você. Porém, Deus insiste a ele e fala: você tem um irmão, Arão, não tem? Então, pois bem, eu
Eu falarei contigo, e você falará com Arão, e vocês serão a minha boca naquele lugar. Então a gente conhece tudo ali o que aconteceu. Eles descem para o Egito, aí Faraó não solta o povo, e o Faraó recebe as pragas, é praga daqui, é praga de lá. Então a gente conhece toda essa história, toda essa peregrinação que eles passaram para sair do Egito, para atravessar o Mar Vermelho, para chegar do outro lado, o povo cantar, que o Moisés fez um cântico de adoração ao Senhor, Miriam cantou, todo mundo se alegrou, porque agora o povo está livre, fisicamente. O corpo deles está livre, mas a mente não. O povo foi liberto fisicamente, foi tirado do Egito fisicamente, porque eles clamavam ao Senhor que precisavam da libertação, que não aguentavam mais. Quando eles realmente são libertos, o povo só se libertou na carne, porque a sua mente ainda estava lá no Egito. Então, aquela peregrinação no deserto, com aquele mundaréu de gente, porque não eram poucos, eram muitas pessoas, milhares de pessoas, e apenas um homem para guiá-los, porque apenas um falava com Deus ali, eram dois, Moisés e Arão, guiavam aquele povo. E depois de um certo tempo o povo começou a murmurar, mas nós tínhamos pão e fartura no Egito, e aqui a gente não tem nada. Lá a gente tinha água boa, que a gente não tem. Lá a gente comia carne, que a gente não tem. E Deus começa a mandar maná, mandar cordonizes, Deus começa a mandar o que eles precisam. Aí o povo recebe com alegria, opa, maná, carne, o povo se alimenta, o povo fica forte, mas não é o suficiente. No próximo obstáculo, eles começam a reclamar, murmurar com Moisés e reclamar de Deus, porque lá no Egito o povo não sai do passado, e lá atrás eu fui, lá atrás eu fiz, lá atrás eu era, e o passado passou e o povo continua no passado, em vez de olhar para o presente e para o futuro, e o povo continua naquela murmuração. Quando eles se estabelecem em determinado lugar, depois de um tempo, cerca de 3 meses depois, mais ou menos, que o povo está estabelecido no lugar, Jetro vem a Moisés, com a sua esposa e com os seus filhos. Quando ele chega, Moisés está assentado numa multidão de pessoas. E eu vou ler para vocês no Êxodo 18, capítulo 13, que diz assim: No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo o pôr do sol de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Queres isto que fazes ao povo? Por que se assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Se tu não o podes fazer, ouve as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as tuas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe disseram. Escolheu Moisés homens capazes em todo Israel, e os constituiu por cabeças do povo, chefes de 150 e 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo.
a causa grave e trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então despediu Moisés, seu sogro, e este foi para a sua terra. Jetro era um sacerdote, homem muito sábio. E quando ele viu o que Moisés estava fazendo, ele achou errado. Por quê? Moisés estava cercado de outros homens que com certeza também eram homens de Deus, homens capazes de ajudá-lo nessa obra. Porém, ele se assentava e ficava o dia inteiro julgando o povo. Pensa, o tanto de pessoa que tinha para Moisés julgar, para Moisés resolver picuinha, porque o povo gosta de um probleminha, jogar nas costas do outro. Imagine um único homem recebendo todo esse peso. Ele passava o dia inteiro, talvez não se alimentava direito, talvez não bebesse água direito, porque ele ficava ali à mercê do povo, porque tudo o povo ia reclamar com Moisés. É igual na igreja, tudo o povo vai reclamar com os pastores, coitados dos pastores. Aí tem que ficar apaziguando o problema. Moisés era do mesmo jeito, só que tinha um pouquinho mais de multidão atrás de Moisés. E aquele homem observando era um homem sábio, é um homem que observou tudo quanto Deus fez pelo aquele povo. E agora Moisés resolve levar as cargas nos seus lombos sozinho. E aquele homem decide adverti-lo que ele estava fazendo de forma errada. Então, quando Moisés decide ouvir o seu sogro e ali declarar a homens que pudessem trabalhar junto com ele, que pudessem julgar as causas, aí Moisés passou a ter uma vida mais leve, porque a palavra fala para a gente colocar os nossos fardos pesados diante do Senhor para que a gente fique mais leve. E Moisés ele fez isso. Quando ele distribui a responsabilidade para homens que possam ajudá-lo, os seus fardos ficaram mais leves. Mas por que isso deu certo para Moisés? Porque ele ouviu o bom conselho de seu sogro, um homem sábio. Quando damos ouvido a homens sábios, mulheres sábias, a nossa vida ela toma um rumo melhor, mais leve, porque nos permitimos ouvir e colocar em prática. Mas eu acredito que mesmo assim ainda não foi fácil para Moisés, porque sempre vai ter um que, não, eu não quero falar com você não. Vamos colocar Josué aqui, se Josué foi um dos escolhidos. Josué não quer falar com você não, eu quero falar com Moisés. É igual o pastor designa o Eduardo para falar com os homens, resolver o problema. Chega um abençoado e fala, não quero falar com o Eduardo não, eu quero o pastor. Coitado do pastor. Aí vai resolver o problema, já estava tudo certo. Era cada um resolver um problema de um. Mas o povo quer quem? O cabeça do lugar, no caso ali Moisés. Mas acredito que foi dando certo. Porque homens andavam com Moisés, eram capacitados por ele. E aqui a palavra do Senhor, ela vem dizer que quando tudo já estava em ordem, as coisas começaram a caminhar. Deus começou a abençoar o povo. O povo andava, a roupa crescia com eles, não faltava nada. Deus começou a abençoar, Deus quis fazer aliança com o povo. Só que daqui a pouco o povo fazia o quê? Reclamava, reclamava mais alguma coisa. E o povo ia andando e reclamando, Deus abençoando, o povo andando e reclamando e Deus abençoando. Porque o Moisés ele declarava a lei do Senhor, como foi falado para ele fazer. O povo entendia a lei do Senhor, o povo recebeu a lei do Senhor, mas daqui a pouco o povo estava desobedecendo. Aí vem os próximos capítulos, vem a lei de Deus, vem as leis, e Deus dá as leis aos homens. Todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe para onde tem que ir, mas o povo começa a desobedecer de novo, e sempre caindo o mal em cima de Moisés, porque sempre o culpado era Moisés. Você nos tirou do Egito, foi você que foi lá. Mas o povo não estava clamando a Deus. Nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus que traga libertação, que traga cura, que nos tire de determinados lugares. Aí quando Deus envia alguém e nos tira, a gente quer se dar ao direito depois de reclamar, porque não foi do jeito que a gente queria. Porque no Egito o povo tinha casa, eles moravam em casas, mas agora eles estão no deserto. No deserto não tem casa. No deserto são algumas tendas, e eu acredito que nem tinha para todo mundo, porque era muita gente. Então agora o povo está num lugar difícil, não é fácil. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles
estavam caminhando para uma terra que manava leite e mel, porque era a promessa de Deus, levar aquele povo para uma terra prometida, uma boa terra, onde eles teriam tudo. Só que ninguém recebe nada no meio da desobediência e da murmuração, porque Deus ama aquele que obedece, aquele que segue a palavra dele, aquele que o ama de todo o coração, e ele abençoa o povo. Mas aqueles desobedientes não têm parte com Deus. Deus não gosta da desobediência, Deus abomina a desobediência. Ele não gosta dos murmuradores. E aquele povo fazia murmurar e murmurar e murmurar. E Moisés ficou ali 40 anos com aquele povo. Foi uma caminhada, uma jornada muito longa. Moisés chegou aos seus 120 anos e não entrou na terra prometida. Moisés ele aguentou 40 anos no deserto, reclamação daquele povo. Ele foi obediente a Deus. Ele, quando subia ao monte e falava com Deus, a face de Moisés brilhava, resplandecia a glória de Deus sobre a vida dele. Tanto que ele precisava colocar um véu para cobrir. E quando eu via isso, eu falava, Senhor, que coisa linda. Imagine se cada um de nós resplandecêssemos a luz de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, a ponto de ofuscar o inferno. Aquele mundo todo lá fora, as pessoas olharem para a gente e verem um brilho tão grande e tão lindo e tão gostoso de estar perto, a ponto de querer andar conosco e falar onde esse povo é, da onde esse povo vai, da onde eles são, para eles quererem estar conosco. Mas para isso as pessoas precisam olhar em nós e ver o brilho do Espírito, ver o brilho de Deus sobre as nossas vidas. E Moisés carregava esse brilho. Só que no início Moisés ele não quis, ele se negou. Só que quando ele tomou a decisão de obedecer, ele foi o homem que mais esteve perto de Deus. Moisés, Abraão. Ele foi um grande profeta. Foi um homem que por muito tempo, por 4 décadas, carregou um povo nas costas. Aí quando ele chega nos seus finais ali, ele acaba muito bravo com aquele povo, desobedece a Deus, batendo na rocha com agressividade. E depois Deus fala para ele, olha Moisés, até aqui você veio. Só que sabe aquela terra que eu prometi? Você só vai ver de longe. Você não vai entrar. Você vai ver de longe. Aí a gente, com o nosso olhar humano, a gente pode pensar assim, poxa, mas será que Deus foi justo com Moisés? Moisés ele ouviu os bons conselhos, ele foi um bom conselheiro, ele andou em reto, justiça, ele obedeceu a Deus em tudo. E em apenas um deslize ali na vida dele, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Na terra, literalmente na terra, que emana leite e mel. Só que a palavra também vem dizer pra gente, lá no livro de Mateus, se não me engano, que tem nos evangelhos, que quando Jesus está no monte, quem aparece com Jesus? Elias e Moisés. Se Moisés estivesse morto, eu tenho certeza que ele não estaria ali, porque a palavra fala que depois que você literalmente morre e vai para debaixo da terra, o morto nada sabe. Então, eu acredito, quando a gente lê as escrituras, quando a gente vê esses pequenos detalhes, que Moisés não morreu ali, porque ninguém encontrou o corpo de Moisés, ninguém encontrou a sepultura de Moisés. Até hoje não se sabe onde foi essa sepultura. O que sabemos é que houve uma briga entre Satanás e o anjo do Senhor para pegar o corpo de Moisés, para pegar Moisés. Mas ninguém sabe onde foi parar. Então eu acredito que Moisés ele não morreu literalmente ali naquele lugar. Ele não adentrou a terra prometida. Mas eu creio que, como Elias que foi arrebatado, Moisés estava com ele, então eu creio que Moisés estava com Jesus naquele lugar em vida, porém como Jesus, como foi assunto aos céus, não em carne e osso, mas ele foi visto pelos discípulos. Então Moisés não entrou na terra da terra, mas ele entrou na terra dos céus, porque ele foi muito importante para o Senhor. Quando a gente lê a história de Moisés,
aqui quando vem falar de conselhos, porque o Senhor tem falado para mim em relação a conselhos, a ouvirmos e darmos ouvidos aos conselhos. E me vinha o mês inteiro Jetro, e eu não entendia o porquê. E até hoje, no final da tarde, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir ministrar hoje, porque eu não sei o que Deus está querendo dizer exatamente. Mas eu sei que a palavra dele ela não volta vazia. E aqui a gente tem algumas lições. Após o tempo do deserto, Moisés era responsável por aquela multidão de pessoas. E todas traziam até ele muitos problemas, vou só revisar. E até mesmo coisas sem sentido para ele resolver. E quando ele recebe o conselho de seu sogro, ele começa a alinhar tudo. Então aqui a gente tem algumas lições. Nenhum líder consegue ir muito longe sozinho. Moisés foi longe ou aquela jornada dele foi curta? Foi longe. Moisés teve uma caminhada ali com esse povo de mais de 40 anos. Então, significa que Moisés foi um bom líder. Ele escolheu bons conselheiros para andar com ele. Só que não bastava só escolher homens capazes, homens de Deus. Ele precisava também confiar nesses homens. É necessário bons conselheiros ao nosso redor, na hora de tomar decisões importantes. É necessário escolher pessoas de confiança e que sejam tementes a Deus. Precisamos ter bons liderados de confiança para que um dia eles possam nos substituir, continuando um excelente trabalho em obediência e direção de Deus. Moisés ele escolheu homens para julgar o povo, bons homens, e ele também fez bons. Porque quando Moisés morre, Josué começa a liderar o povo da onde Moisés parou. Josué foi um bom liderado. Josué foi um bom discípulo. Josué acompanhou tudo o que Moisés fez. O que Deus fazia, o que Deus falava, ele estava acompanhando. Moisés estava no monte, Josué estava ali no pé do monte, esperando Moisés voltar. Então Moisés ele fez um bom discípulo, bons discípulos, porque teve outros homens. Todo mundo entrou na terra prometida? Não. A palavra vai dizer que Josué e Caleb adentraram na terra prometida, mas só os dois? Não. A geração que nasceu no deserto. Porque aquela geração que saiu do Egito, eles morreram no meio do caminho. Porque murmuraram, porque reclamaram, porque não quiseram obedecer, não quiseram fazer a vontade do Senhor, não quiseram ouvir os bons conselhos. Então eles ficaram no meio do caminho e também perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Mas Josué, Caleb e a geração que nasceu ali entraram nessa terra prometida. Mas a gente sabe que quando a gente continua lendo a palavra, a gente sabe que o povo vai se perder tudo de novo. E é um negócio, é um ciclo que não acaba nunca, como vem até hoje. É um ciclo que ele vai. E um se perde, Deus ajuda, Deus levanta, daqui a pouco se perde de novo, vem outro, e as gerações vão. E como uma montanha russa, como uma roda gigante. Mas aquele que permanecer firme, aquele que permanecer fiel ao Senhor, ele dará o reino dos céus. Muitas vezes queremos fazer a obra de Deus sozinhos. Até delegamos tarefas para algumas pessoas, mas ficamos de olho para ver se fizeram tudo certo. Isso não é confiar. Porque quando delegamos, quando confiamos, não temos preocupação com o resultado, com a forma que vai ser feita, porque sabemos que será muito bem feito. Precisamos aprender a ouvir os bons conselhos e colocá-los em prática. Nunca é tarde para cumprir o chamado de Deus. Moisés ele tinha cerca de 80 anos quando foi chamado para libertar o povo. E ele morreu com 120 anos. E a palavra fala que ele não tinha canseira, ele não tinha enfado, os seus olhos não se cansaram. Então Moisés, com 120 anos, ele estava como se fosse um menino hoje de 40, 50, vamos colocar assim. Porque se o Senhor o chamou com seus 80 anos, significa que Moisés ainda tinha muito vigor de vida. Hoje, com 70, 80 anos, o povo está quase morto. Com 40, tem dia que eu estou morrendo.
A gente tem que olhar para esse povo lá atrás e falar: Jesus, dá-me graça, misericórdia e me coloca de pé. Porque a gente não pode se entregar. Porque quando a gente se entrega, a gente não tem coragem de fazer mais nada. Só que a palavra do Senhor é muito linda. Porque ela continua falando de conselhos. Quando eu li a palavra do Senhor, me veio à mente a situação que aconteceu essa semana. Eu não sei se alguns viram ali nos nossos status, que havia um cachorrinho dentro do bueiro. E foi uma luta de 2 dias para tirar aquele animal de lá. Porque os bombeiros não se importaram com isso. Então foi a população, foi nós ali que não desistimos para poder tirar daquele buraco. Só que, quando eu olho para aquele animal, eu me lembro de algumas pessoas e às vezes até de mim mesmo. Por qual motivo? Aquele animal foi jogado num buraco. E foram pessoas ali para resgatar. As pessoas foram resgatar. O que aconteceu? Se assustou e pulou para o outro buraco. O buraco mais fundo que ele estava. Aí complicou. No primeiro dia não deu certo. Fomos para o segundo dia. Quando a gente achava que o animal não estava mais ali, voltou a chorar de novo. Saí correndo de casa, no feriado, corri para lá. Falei: Senhor, só que detalhe, nós oramos tanto: Senhor, não deixa aquele animal morrer. É uma vida. Senhor, se ela conseguir sair por algum lugar, que o Senhor me faça ver ela passando pela rua, para eu ter certeza que ela está bem. Mas se ela não encontrou a saída, traga de volta na minha porta para a gente tirá-la de lá. Dito e feito. Chegamos outro dia, estava chorando dentro do buraco. Aí já corri para um lado, peguei um ferramenta, corri para o outro, peguei um ferramenta, abre o bueiro. Abre o bueiro daqui, abre o bueiro de lá. Das 10 horas da manhã até quase 4 horas da tarde, para tirar o animal do buraco. Foi uma multidão de pessoas. Fecha a rua, trava a rua, abre o bueiro, abre a tampa do meio, pega a escada gigante, porque o buraco era muito fundo. Só que o que eu quero dizer? O rapaz que entrou dentro do bueiro, onde ele estava muito próximo do animalzinho, ele chamava e ela não vinha. Ela veio comer, quando a gente colocou a comida, comeu, se alimentou, que a gente sabe que ela tivesse energia. Só que quando ela comeu e alguém desceu para pegar ela, aí ela teve medo. Se enfiou para dentro do buraco. E olha que o negócio era comum. E não passava uma pessoa. E chamava, ela não vinha. E agora a gente vai lá para o Egito. Senhor, nos tira daqui. Senhor, nos liberta. Não aguentamos mais ser escravos. Olha, a nossa sentença está muito grave aqui. A gente apoia, E o povo clamou a Deus. O povo pediu misericórdia. Igual aquele animalzinho. Ele chorou. Se ele chorou, ele estava pedindo ajuda. É o jeito que ele tinha de pedir ajuda. Ele chorou. Ele estava pedindo socorro. Igual o povo, né, gente? Pedindo socorro. E quando a mão do Senhor foi lá para tirar, o que eles fizeram? Queremos ir não. Ó, tem carne, tem cebola, tem pão, tem fartura, tem casa. Quantas vezes nós agimos como um animal? Clamamos ao Senhor pela ajuda, e quando a ajuda vem, nós fugimos dela. E damos um trabalho para o Senhor. Aquele animal deu um trabalho. Que depois teve um rapaz que descer por outro buraco. Que não foi fácil. Foram horas. Mas ela foi salva, para a glória de Deus. E aqui o povo foi tirado do Egito. Foi levado para um lugar de salvação, onde havia uma terra que havia sido prometida para eles. E no meio do caminho, não sobrou ninguém. A desobediência, a murmuração, a falta de fé, não sobrou ninguém. Então o povo clamou para ser tirado de um lugar escuro, colocar assim, né? Um lugar de obscuridade, onde eles estavam sofrendo. Quando eles são trazidos à luz, eles querem voltar para a escuridão. E todos eles se perderam. Nós precisamos aprender que quando nós clamamos ao Senhor, não fuja dele, não fuja das mãos dele. Fique ao alcance da mão do Senhor. Fala: Senhor, não recolhas as tuas mãos. Senhor, estenda as tuas mãos. Mas a gente precisa estender a nossa e segurar. Porque às vezes o buraco que a gente se enfia é tão fundo que a gente estende a mão e a gente não consegue enxergar a mão de Deus, mas a mão dele está lá.
E a gente se esconde na mão do Senhor, a gente desiste. Só que quando a gente desiste da mão do Senhor estendida, nós morremos. Aquele povo morreu. Aquele povo não teve a oportunidade da nova geração, que a nova geração teve. Porque eles não ouviram os conselhos, porque eles não quiseram obedecer. Não sejamos como um animal acuado. A palavra do Senhor diz, em Salmos 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Todos aqueles que se colocaram como ímpios, murmurando e reclamando, perderam a oportunidade de estar na comunhão com os justos, perderam a oportunidade de receber a salvação do Senhor naquele lugar, porque decidiram não obedecer ao Senhor. O que o Senhor quer falar comigo nesta noite, e o que o Senhor quer falar com você nesta noite, não se detenha na roda dos escarnecedores. Não ouça o conselho dos ímpios, porque é para a nossa perdição. Ouça o bom conselho, retenha, guarda, coloque em prática no seu trabalho, na igreja, na sua vizinhança. Eu não sei para quem você tem dado ouvido, eu não sei quem tem falado na sua orelha ou na minha orelha, mas se não vem da parte de Deus, se o conselho é mau, jogue fora e fala: Senhor, tira para longe de mim, como Jesus fez com Pedro. Quando Pedro falou para Jesus que ele ia morrer, não, e aquele negócio todo, Jesus fala: aparta-te de mim, Satanás. Mas era Pedro, guiado pelo Espírito de Deus minutos antes, e agora por alguns minutos ele permitiu que Satanás usasse a boca dele. Não permita ser boca do inferno. Não permita se dar ouvidos ao inferno. Ouça os bons conselhos e retenha-o e coloque-os em prática. Porque se a gente colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade, a nossa vida será reta, será justa, e nós alcançaremos a graça, a misericórdia e aquilo que todos nós estamos aqui buscando, a plena salvação de Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra do Senhor, simples e direta. Ouça os bons conselhos e se afaste do caminho dos malfeitores. Não se assente na roda do escarnecedor. Que venhamos andar no caminho da luz e não no caminho de trevas, porque o Senhor tem nos observado. Da hora que a gente se deita, da hora que a gente se levanta, o Senhor tem observado a nossa vida. Sejamos como a árvore plantada junto ao leito do rio, que dá bons frutos. Sejamos árvores frutíferas, que possamos alimentar a muitos com a nossa vida, com a nossa palavra, com a palavra que vem de Deus. Seja aquele que leve adiante aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Amém? Que você possa ter recebido a palavra do Senhor nessa noite no teu coração, como eu recebi no meu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.